Vamos resolver agora essa questão da Olimpíada Brasileira de Astronomia deste ano, 2025, que foi aplicada para os anos do ensino médio, né? Primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio. Então a questão é a seguinte: a terceira lei de Kepler afirma que o quadrado do período de revolução de um planeta de massa m ao redor do Sol é diretamente proporcional ao cubo de sua distância do planeta ao Sol, segundo a equação, né? Então a gente tem essa equação aqui que expressa a terceira lei de Kepler, sendo que ela está escrita de uma forma que já foi obtida posteriormente, né? Quando você tem a aplicação das leis de Newton e da lei da gravitação universal, então você obtém a terceira lei de Kepler dessa forma, né? Diz que o período de translação do planeta, né, o período de revolução do planeta em torno de sua órbita ao quadrado é igual ao quê? Igual a esse valor aqui, né? Esse valor que, quando a gente está estudando as leis de Kepler, ele é tido como uma constante, né? Uma constante do sistema solar. Nesse caso, essa constante pode ser obtida como 4π ao quadrado dividido pela constante gravitacional, que multiplica, entre parênteses, massa do Sol mais massa do planeta que você está analisando, vezes a distância média do planeta ao Sol elevado ao cubo, certo? Então, isso daqui é uma forma bem mais elaborada, né, da terceira lei de Kepler. A lei de Kepler, da maneira que ela foi originalmente concebida, ela diz que o período de revolução de um planeta, né, seu período de translação ao quadrado, é proporcional à distância média do planeta ao Sol elevado ao cubo, tá? E essa proporcionalidade, quando você coloca numa equação, existe uma constante, né? A constante seria essa fração que está aqui representado. Como eu já disse para vocês, essa fração vem quando a gente aplica as três leis de Newton, né? Juntamente com a lei da gravitação universal, aí você consegue obter a terceira lei de Kepler nessa forma aí. Como a massa de qualquer planeta do sistema solar é muito menor do que a massa do Sol, então a massa de um planeta é muito menor do que a massa do Sol, ela pode ser desprezada na equação. Então, se você tem a constante gravitacional, que vem da lei da gravitação universal, né? Está multiplicando massa do Sol mais massa do planeta, sendo que a massa do Sol é muito, né, muito maior do que a massa de qualquer planeta. Então, quando você faz essa soma, a massa do planeta acaba sendo desprezível, né, nessa constante aqui, certo? Nesse fator, nessa fração. Então, você pode desconsiderar a massa dos planetas do sistema solar e considerar aqui que você vai colocar só a massa do Sol. Além disso, se o período for medido em anos terrestres e a distância r ao Sol for medida em unidades astronômicas, o A, que é a distância média da Terra ao Sol, então essa equação ficará simplesmente nessa forma aqui, né? E o que eu quero abordar nesse vídeo é justamente como é que a gente pode escrever uma equação desse tipo aqui, tá? Que fica muito mais simples nessa forma. Como é que eu consigo transformar algo desse tipo nesse tipo aqui? Perceba que ele está dizendo, né, que o período, se o período for medido em anos terrestres e a distância ao Sol for medida em unidades astronômicas, tá? Você consegue escrever a terceira lei de Kepler dessa forma aqui. Período de revolução do planeta ao quadrado é igual a distância média do planeta ao cubo, né? Sem constante de proporcionalidade a princípio, né? Você não teria nenhuma constante. Mas perceba que já existe uma inconsistência aqui, tá? Porque período ele é medido em unidade de tempo, né? Período é tempo, é o tempo que demora para o planeta fazer uma revolução, né? Dar uma volta completa em torno do Sol na sua órbita, tá? E distância média, né? Que seria o R do planeta ao Sol, é uma grandeza que é medido em unidade de distância, né? Unidade de comprimento. Então, a princípio, você já teria uma inconsistência aqui nas unidades, né? E a gente vai ver como é que a gente consegue corrigir isso, né? De fato, você pode utilizar a equação dessa forma, mas é preciso trabalhar um pouquinho e aí a gente precisa transformar essa equação aqui nessa. Primeira dica, né? Como é que essa equação tem uma constante gigante desse tamanho aqui e essa equação aqui não tem, a princípio, constante nenhuma, né? É porque essa equação aqui,
ela está construída para ser utilizada com grandezas que têm unidades no sistema internacional, tá certo? Então, se você vai utilizar essa equação aqui, o seu período, né, que é uma unidade de tempo, é o tempo de revolução do planeta, ele precisa ser colocado nessa equação em segundos, tá? E a distância média do planeta ao Sol precisa estar em metros, né? Que são as unidades de tempo e distância no Sistema Internacional de Unidades, tá certo? E aí, né, a sua constante gravitacional você também colocaria no sistema internacional, né, para ser compatível com o que eu estou fazendo aqui com o período e com a distância média. E as massas também, né? No caso aqui a gente vai ficar só com massa do Sol, né, porque a gente pode desconsiderar a massa do planeta. Massa do Sol também dada em quilogramas. Como todas as grandezas estão no sistema internacional, e aí eu fico com a constante que é desse tipo, tá? 4π² dividido por g vezes soma das massas. Ok? Perceba que aqui eu não estou trabalhando com unidade do sistema internacional. Tá? Tem o período dado em anos terrestres e a distância ao Sol medida em unidades astronômicas. Ok. Então, o que a questão pede? Né? Aqui está a figura, né? Mostrando o que é que vai pedir. Né? Você tem o Sol, você tem a Terra. A Terra está a uma distância média do Sol, que ela é chamada de uma unidade astronômica, tá certo? É a definição da unidade astronômica, como está falando aqui na questão. A distância R ao Sol foi medida em unidades astronômicas, o A, que é a distância média da Terra ao Sol. É assim que a gente define uma unidade astronômica. Tá? E aí tem esse outro planeta aqui, né, que foi chamado planeta Oba, né, que está a uma distância média do Sol, que é de 100 unidades astronômicas. Tá? Então, suponha que o recém-descoberto planeta Oba esteja a uma distância ao Sol 100 vezes maior do que a distância da Terra ao Sol, como mostrado na figura a seguir, fora de escala. Sendo assim, assinale a opção que traz o período de revolução do planeta Oba em torno do Sol. Então, a questão a princípio é uma questão simples, porque ela diz, né, qual é a distância do planeta Oba ao Sol em unidades astronômicas, diz que a gente pode utilizar essa equação aqui, né, nessa forma aqui, a terceira lei de Kepler. Se diz a distância, posso colocar a distância aqui e calcular qual é o período, né, o período de revolução desse planeta. Sendo que eu quero mostrar como é que a gente pode chegar nessa forma aqui da terceira lei de Kepler, tá, antes de resolver a questão. Então, o que é que acontece, né? Está aqui a terceira lei de Kepler naquele formato. Já desconsiderei a massa da Terra e deixei só massa do Sol. Então, o que é que eu fiz, né? Deixa eu voltar aqui. Eu peguei a distância média do planeta ao Sol e ao cubo, né? E eu passei dividindo para o outro lado. Já joguei fora a massa do planeta e aí eu fiquei com isso, né? Seria a lei de Kepler, né? A terceira lei de Kepler na sua forma original, se eu colocar o quê? Período de revolução do planeta ao quadrado dividido pela distância média do planeta ao Sol ao cubo, isso aqui é igual a uma constante. Né? Por aquela equação eu consigo ver qual é a constante. Né? A constante é 4π² dividido por constante gravitacional vezes massa do Sol. Constante gravitacional não muda, né? Constante da gravitação universal. Massa do Sol também vai ser sempre a mesma. Então eu tenho algo que é constante para todos os planetas do sistema solar. Se eu pegar o período dele, né? O período de revolução, o período de translação, tempo que ele demora para dar uma volta completa em torno do Sol, elevado ao quadrado, e dividir pela distância média do planeta ao Sol elevado ao cubo, eu sempre vou ter o mesmo valor constante, que é dado por esse termo aqui, né? Por essa expressão que, como eu já falei, vem das leis de Newton e da lei da gravitação universal. Sendo que o que é que a gente pode fazer, né? Como eu disse, esse termo aqui a gente obtém se a gente aplicar para as nossas variáveis, né? Naquela equação, período e distância, a gente aplicar variáveis que estão no Sistema Internacional de Unidades, tá? Se eu for substituir valores que estão no Sistema Internacional de Unidades, aí eu obtenho essa constante aqui. Sendo que o que é que eu estou propondo aqui? Estou dizendo que é possível encontrar a constante K aplicando a terceira lei de Kepler a qualquer planeta do Sistema Solar, inclusive a Terra.
tá certo? Então, essa constante K, por mais que eu saiba que ela é dado por essa fração aqui, né? por esse valor que eu posso calcular, se eu souber a massa do Sol e souber a constante gravitacional, eu posso calcular essa constante K se eu tiver o período de revolução de um planeta do sistema solar e se eu tiver a distância média do planeta ao Sol para qualquer planeta do sistema solar, inclusive para a Terra. Né? Se eu tiver essas duas variáveis aqui em quaisquer unidades, tá? Em quaisquer unidades, eu posso calcular qual é a minha constante K. Porque minha constante K é o quê? É o período ao quadrado dividido pela distância média elevada ao cubo. Então, se eu tenho essas duas variáveis para qualquer planeta, posso calcular qual é a minha constante K. E é isso que eu vou fazer, tá? Para os dados da Terra. Sendo que eu vou fazer o quê? Eu vou fazer com as unidades que são propostas na segunda parte da questão, né? Onde ele fala em período em anos terrestres e fala em distância média em unidades astronômicas. E aí eu vou calcular a minha constante K para essas unidades aqui, tá certo? Então, quando eu faço isso, o que é que acontece? Meu período, no caso para a Terra, né? O período de revolução da Terra, o período de translação da Terra é o quê? É um ano terrestre. Então, vai ficar 1 ano ao quadrado e a distância média da Terra ao Sol é uma unidade astronômica. Então, quando eu faço 1 ano ao quadrado dividido por uma unidade astronômica ao cubo, eu tenho o quê? 1, sendo qual é a unidade? Ano ao quadrado, né? Porque vai ficar elevado ao quadrado, e unidade astronômica elevado ao cubo. Então, esse valor aqui, tá? É a minha constante de proporcionalidade na terceira lei de Kepler, quando eu substituo período em ano terrestre e distância, né, distância média em unidade astronômica. E o que acontece? Minha lei de Kepler, no lugar de ficar da forma, né, que está na questão, que você tem uma incompatibilidade de unidades, na verdade vai ficar nessa forma aqui. Período de revolução do planeta, né? No caso eu fiz para a Terra, mas vai valer para qualquer planeta do sistema solar, né? Como eu falei, isso aqui é uma constante que vale para todos os planetas do sistema solar, tá? Inclusive para a Terra, que são os valores que eu estou substituindo. Então, período do planeta elevado ao quadrado é igual ao quê? A 1, né? Um valor unitário. Qual é a unidade desse valor unitário? Ano ao quadrado dividido por unidade astronômica ao cubo. Isso aqui vai ser importante para a consistência da nossa equação, tá? Vezes distância média do planeta ao Sol elevado ao cubo. Ok? Então, eu vou utilizar essa equação aqui, tá? Para resolver a questão, e aí vocês vão ver que, de fato, eu tenho uma consistência em relação às unidades para a minha equação da terceira lei de Kepler, tá certo? Então, vamos lá resolver a questão. O que é que ele quer saber, né? Só recapitulando, ele quer saber qual é o período de revolução desse planeta Oba que está a 100 unidades astronômicas do Sol, né? Uma distância 100 vezes maior do que a distância Sol-Terra, né? Que é apenas uma unidade astronômica. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar esse valor, né, no lugar da minha distância média. Tá? Então, período de revolução do planeta Oba ao quadrado é igual a 1, que tem essa unidade, ano ao quadrado, unidade astronômica ao cubo, vezes distância média do planeta elevado ao cubo. E o que é que eu vou fazer? No lugar de R oba, eu coloco 100 unidades astronômicas. E é aí que começam as nossas operações com as unidades, né? Quando eu tenho 100 unidades astronômicas elevado ao cubo, eu vou ter 100 elevado ao cubo e eu vou ter unidade astronômica elevado ao cubo, né? Unidade astronômica elevada ao cubo vai cancelar com essa unidade aqui, tá? Unidade astronômica elevada ao cubo. Elas duas se cancelam, então eu fico que o meu período de revolução ao quadrado é igual ao quê? Vai ficar 100 elevado ao cubo vezes 1, é 100 elevado ao cubo. Como unidade astronômica ao cubo cancelou, a unidade que está sobrando é apenas o quê? Ano ao quadrado. E aí o que eu tenho que fazer? Como eu quero saber só o período de revolução, então eu vou ter que aplicar raiz quadrada dos dois lados da equação, né? Ou pegar esse expoente 2 e passar para o outro lado como uma raiz quadrada, né? Como você preferir enxergar a equação. Então vai ficar aqui o período de revolução do planeta é igual a raiz quadrada de 100 elevado ao cubo. E perceba, né, que agora já apareceu aqui a minha unidade correta. Por quê? Porque quando eu aplico raiz quadrada sobre ano ao quadrado, o resultado é apenas ano. E aí você pode resolver isso aqui da maneira que você quiser, tá? Uma das coisas que você pode fazer é que raiz quadrada você pode pensar também como
um fator aqui no expoente, tá? Quando você tira a raiz quadrada, você está elevando o número a 1/2, né? Então, na verdade, isso daqui ficaria 100 elevado a 3 sobre 2. E aí você pode fazer uma troca, né? Você pode trocar qual operação você vai fazer primeiro. Se seria tirar a raiz quadrada de 100, depois elevado ao cubo, ou primeiro elevar ao cubo e depois tirar a raiz quadrada, porque todos eles vão fazer parte do mesmo expoente. Então, de maneira que talvez fique mais simples, né? O que a gente pode fazer? A gente pode colocar primeiro a raiz quadrada no 100 e elevar tudo ao cubo. Raiz quadrada de 100 a gente sabe que é 10, então vai ficar 10 elevado ao cubo ano. E aí a gente sabe que 10 elevado ao cubo é 1000, né? Então o período do planeta Oba vai ser 1000 anos. Perceba que daria a mesma coisa, tá? Se você fizesse as operações, né, da maneira que já está aqui, nessa primeira parte aqui da equação, certo? Se eu pegar 100 e elevar ao cubo, né, 100 vezes 100 vezes 100 dá 1 milhão, certo? Raiz quadrada de 1 milhão é exatamente 1000, né? Porque 1000 vezes 1000 dá 1 milhão. Certo? Então não importa qual é a ordem que você faz essas operações, a resposta vai ser sempre 1000, que vai ser igual, tá? Você pegar 100 e elevar a 3 sobre 2, porque tirar a raiz quadrada é você elevar a 1 sobre 2, então no expoente ficaria 100 elevado a 3 sobre 2, também a resposta é 1000 anos, é o período de revolução, né? O tempo que demora para o planeta completar uma volta ao redor do Sol. Gabarito dessa questão é a letra C. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Deixa comentários, dúvidas, questionamentos, sugestões e até a próxima.